Minha história com Knights não começou de uma forma convencional. Na época, não tinha um console para jogar os jogos mais recentes do Sonic. Só um computador bem fraco que tinha dificuldade com jogos como Smash Flash ou até mesmo Sonic Bike. Na minha pesquisa por jogos de Flash, eu encontrei uma franquia que era meio grandinha na época. No falecido Clique Jogos, era um tal de Sonic RPG. No meio dos 11 jogos, tinham 2 onde Knights aparecia na capa. Obviamente eu não sabia quem era esse personagem, até que depois de um tempo eu pesquisei mais um pouco e entrei no mundo dos nerds, conhecendo assim a franquia e a origem do personagem. Apesar de nunca ter ido atrás dos jogos em si, afinal a SEGA aparentemente não gosta da franquia, já que os jogos não estão disponíveis em nenhum local, nem na Steam, nem na Xbox Live, nem na PSN. Muito obrigado, SEGA. Depois de quase 13 anos, vou ter minha primeira impressão sobre os 3 jogos principais dessa franquia. Vamos deixar para uma próxima, já que esse jogo é muito maior do que os outros. Esse vídeo vai ter uma participação especial de uma pessoa que eu gosto muito. O artista do canal Rorô é o Homem Knight. Todas as informações sobre lore vão ser revisadas por ele. Eu enrolei demais. Eu sou Shihiro e hoje vamos falar de uma franquia que eu amo muito, apesar de ter jogado bem pouco. A versão dos jogos analisadas vão ser a original de GBA e o remake do PS2, até porque emular Sega Saturn é um inferno, e a Sega não quer deixar eu comprar o jogo de forma original, então vamos pelo emulador. Lançado inicialmente para Sega Saturn em 1996, Knights into the Dream é um jogo completamente diferente, sendo uma mistura de ação, plataforma e um pouco de simulador de voo. A gameplay consiste em coletar uma certa quantidade de orbes azuis para destruir essa máquina. Apesar de parecer bem simples, cada fase tem um level design bem diferente uma das outras, com diversos minigames e mecânicas, junto com uma ambientação bem confortável que passa bem a sensação de sonho, não igual a Yuminique e LSD Dream Emulator, já que aqui os sonhos são algo mais positivo, não uma chapação. Não falando que a ambientação desses jogos não sejam boa, afinal, Yuminique é muito bem ambientado, LSD Dream Emulator é incrível. Aqui, o sentimento é algo mais maravilhoso e puxado para um lado mais soft. Assim como os exemplos citados, mantém um toque mais surrealista, principalmente nas lutas contra chefe. Essas que foram uma surpresa bem divertida. O chefe tem sua própria luta, com um estilo de gameplay completamente diferente um dos outros, sem repetição de padrão. O mesmo pode se dizer do cenário das músicas. A gameplay de Knights também é impecável. Jogar isso é incrivelmente suave e responsivo. Se não tivesse um timer gigante na tela me impedindo de ficar explorando por mais tempo, eu facilmente perderia 10-20 minutos apenas voando na mesma fase. Cada mundo fase é dividido em 5 atos, com o último sendo um chefe, também conhecido como Nightmare. As fases dão um sentimento de sonho, sendo bastante coloridas e criativas. Tem até fase onde o Knight vira uma sereia, tem uma que ele vira um caspa. Os chefes passam bem uma vibe de pesadelo circense, sendo menos coloridos e felizes, mas não deixa de ser divertido. Nosso objetivo é coletar essas orbes azuis chamadas de Ideia. Eu vou botar aí na tela como é que se escreve, eu não sei pronunciar muito bem, mas vamos que vamos. Enquanto vamos marcando pontos, tudo isso em um tempo limite de 120 segundos. Não dá pra morrer, a não ser que o tempo zere. Cada vez que levamos dano, perdemos 5 segundos, até a hora que o tempo zera e perdemos o controle do Knight, indo para o controle de uma dessas duas crianças, chamadas Elliot e Clarice. Com o decorrer do jogo, as fases vão ficando cada vez malucas. Como citado anteriormente, tem até uma fase onde a gente vira um carro. Meu primeiro toque com Knights acabou sendo bastante confuso, porque não temos nenhum tipo de introdução ao tutorial, mas com o decorrer dos atos, a pontuação do jogo começa a fazer mais sentido. Quando conseguimos quebrar essa máquina chamada de Idea Cápsula, vamos para o próximo ato. Precisa repetir isso 4 vezes, mas o level design das fases muda com o decorrer do tempo. E também quando usamos boost em alguns lugares específicos, podemos seguir uma rota alternativa da fase, onde geralmente a gente só consegue mais pontos. A parte aqui é a parte da história que é ficar com o Rorô, mas ele foi sequestrado por russos. Então, eu vou ler essa parte por ele. Antes de começar, gostaria de avisar que algumas informações foram tiradas de outras fontes oficiais, como o manual de instruções do Sega Saturn e etc. A história do jogo se inicia com o sonho de 2 crianças, Clarice e Elliot. Dentro dos sonhos, vemos que Clarice participa de uma audição, porém ela se sente nervosa e os juízes viram monstros.
o que a faz fugir. Já Elliot estava jogando basquete quando valentões apareceram e tomaram a bola de sua mão e marcaram pontos, derrotando ele. Elliot fica frustrado enquanto os valentões se tornam criaturas, escurecendo todo o cenário, o fazendo fugir também. Ambos os protagonistas foram levados para Nightopia, o mundo dos sonhos, onde o Wiseman, o perverso, com suas criações Nightmarians, tem a intenção de capturar a energia dos sonhos dos humanos para conseguir poder suficiente e ir para o mundo real. O protagonista que você escolhe para começar o primeiro level irá achar Night, uma criatura chamada Nightmare, que foi presa pelos vilões numa estrutura chamada Idea Palace, por não querer obedecer o Wiseman. Mas antes de continuar, precisamos saber o que são Ideas. Elas são a energia pura dos sonhos dos humanos, existindo 5 delas. A branca, pureza; verde, sabedoria; amarela, esperança; azul, inteligência; e por último a vermelha, o Idea da coragem. A única que os Nightmares e seu criador não conseguem roubar. Prosseguindo, a Idea Palace serve para guardar tanto as Ideas quanto aprisionar Knights, que sempre está preso dentro de uma delas no início das fases. A primeira campanha que vamos abordar vai ser a de Clarice. Diferente da de Elliot, a campanha dela vai ser muito mais simples e com menos desafio. Em si, Knight não é um jogo muito desafiador, já que a sua gameplay, principalmente nas fases únicas deles, são bem simples. Como por exemplo, no primeiro ato de Spring Valley, você vai ter que andar em círculos, coletando os orbes. A única coisa que vai te dar um senso de urgência é se você quiser uma nota muito boa. O segundo ato segue o mesmo naipe, ainda sendo bem curto e rápido em comparação aos próximos que estão por vir. Os primeiros mundos serem curtos é um ponto bastante positivo, para não deixar o jogo tão cansativo, apesar que Knight em si tem uma gameplay bastante curta, tendo ao todo no máximo 1 hora de gameplay. O terceiro ato dá um grande pulo, tanto em tamanho. O terceiro ato é o que mais me divertiu. Aqui a gente aprende que podemos dar dash em locais específicos, assim mudando algumas partes da fase, seguindo um caminho novo, que geralmente só vai aumentar a quantidade de pontos que vamos ganhar. Mas de qualquer forma é divertido sempre ter algo novo. O quarto ato acaba sendo apenas uma compilação de tudo que nós vimos nos 3 últimos, sem muitas novidades. O que nos leva até o Nightmare daqui, chamado de Gilwyn. É nosso primeiro inimigo, seu pesadelo se assemelha bastante ao jardim, particularmente gosto bastante desse mapa e do chefe, porque ele é um dos poucos que me causa problema em todas as vezes que eu tentei enfrentar ele. Eu nunca passei essa desgraça sem levar um dano, porque simplesmente, pra você causar dano, você tem que acertar a mandíbula dele, mas esse vagabundo do nada pode mudar o padrão da forma que ele tá andando e abrir a boca do nada. É fácil você lupar ele, mas ele tem um padrão bem impreciso, de do nada ele pode querer te causar dano, ou ele pode levar 10 hits sem fazer nada, e você acabar errando um dash e se acertando. Sim, eu já me acertei muito nesse jogo. Quando terminamos o mundo, temos uma tela onde mostra as pontuações. No leaderboard sempre vai ter algum personagem de Sonic diferente. O Amy, o Sonic e o Knuckles. Durante minhas pesquisas sobre o Gilwyn, chame como preferir, eu descobri que ele, junto com todos os outros chefes de Knights, aparecem no jogo Sonic Lost World. Ele aparece junto com o Zavok, e como eu ainda não tenho esse jogo, eu não vou falar muito. Eu só vou mostrar geralmente com que eles aparecem, para deixar uma curiosidade legal, velho, já que eu quero cobrir tudo sobre Knights nesse vídeo. O segundo mundo de Clarice também segue essa mesma estética de floresta, agora sendo literalmente uma, já que no outro era um bosque, que é uma forest. Já no início do primeiro ato temos uma mecânica nova, finalmente, que é esses orbes vermelhos. Eles vão funcionar da seguinte forma: você vai ganhar um número, você tem que coletar a quantidade de itens ou passar no meio de anéis que o jogo pedir. Assim você vai conseguir um boost de pontos e acabou, é só isso. Você só consegue boost de ponto, afinal esse jogo é jogo de pontuação. No segundo ato eu aprendi que se você ficar rodando em volta das coisas, você vai conseguir coletar elas mais rápido. E também às vezes pode spawnar um item que vai aumentar bastante a sua quantidade de pontos. Não sobrou nada pro terceiro ato, que é apenas uma repetição de tudo que vimos nos outros dois. No quarto e último ato dessa fase, nós temos um labirinto, onde podemos ver o Knight de cima. É legal ter essa diferenciação de câmera, já que, bom, ver um labirinto de lado seria meio difícil. Aqui também temos anéis de espinhos, que são anéis que tem espinhos em volta, que vão ficar fechando. Eu nunca fui muito de arriscar neles, porque a quantidade de ponto não é tão alta e o dano é muito, já que qualquer dano nesse jogo é menos 5 segundos. E 5 segundos é tempo, rapaziada. O Nightmare daqui é o Gulp, e a fase dele é um aquário,
onde temos que ficar indo até esses peixes e interagindo com ele. Assim o Knight vai pular de um lado pro outro para tentar acertar ele. Fazendo isso 4 vezes, nós derrotamos a lenda e fritamos um belo peixe. Apesar da luta dele ser bem mais simples e rápida do que a do nosso colega Gewing, eu achei ela bem mais divertida, já que ele não rouba e ele também toma bem menos dano. Isso já é legal, você não tem que bater 10 vezes. Sonic Lost World, nosso querido Gulp aparece junto com um mano que eu nunca vi na minha vida. Se ele não existisse, eu acho que não mudaria nada, que é o Mestre Zik, Master Zik é o nome da lenda dele. Eu tive que pesquisar, porque no vídeo que eu tava vendo as batalhas nem tinha essa luta, velho. Eu nem sei quem que é esse Mestre Zik aí, mas essa porra feia. E o último mundo único que temos nos personagens, já que o último mundo dos dois é compartilhado, tem um início bem parecido com os demais, sendo outra floresta. Mas o Soft Museu nos entrega um level design completamente novo, onde dentro do museu temos a oportunidade de quicar nas paredes, como se fosse uma cama elástica, sem malícia. No segundo ato temos um minigame acessado pelo canhão, onde vamos quicando de parede em parede. Para de quicar, Knight, enquanto coletamos pontos. E dia. Já o quarto ato é o mais rápido, já que todos os orbes estão aqui no início. Esse mundo acabou sendo o mais curto, infelizmente, já que ele é o mais divertido que temos aqui na gameplay da Claire, os únicos, é claro. O Nightmare daqui se chama Jack, e ele é um palhaço que atira cartas, ou facas, dependendo da forma que você tá olhando. Sendo o chefe mais chatinho dos 3 até agora, já que ele fica mantendo distância e ataca sem parar. Sua arena também tem um design bem característico e bem mais criativa do que o aquário de Gulp. Eu gosto bastante dela e a luta contra ele é extremamente rápida, já que é basicamente 2 hits e morreu o Jack. Se derrotarmos o Jack sem ter conseguido pelo menos rank C em cada uma das fases de Claris, o jogo acaba aqui. Mas caso você revisite as fases só para subir o seu rank, um último mundo é desbloqueado, onde não jogamos com o Knight e sim com personagens escolhidos por nós. Aqui, o vilão Wiseman isola nosso personagem para não podermos salvar Knight, assim obrigando a gente a pular. E a partir de nossa coragem, Claris consegue voar, sendo o mundo mais curto no geral, já que a sua duração é de apenas 170 segundos, onde precisamos passar por 4 atos, coletando 20 orbs e entregando. Obviamente a gente sobe 10 segundinhos a cada um dos mapas que a gente passa, mas acaba sendo isso, 170 segundinhos para passar 5 fases. Aqui os blocos quebráveis viram esses balões infernais, acabam segurando bastante a gente. Quando chegamos até a prisão, o outro personagem vem nos ajudar a derrotar o Wiseman, sendo que na última luta temos 2 Knights na tela. Essa luta é a mais legal que temos no jogo, já que temos diversos ataques. O primeiro ele começa jogando bolas de fogo que causam dano, em seguida ele muda para um terreno rochoso onde fica jogando alguns cinturões de asteroides, sendo o ataque mais bonito dele. Por conta desse espaço no fundo, acaba sendo o ataque mais bonito dele. Em seguida usa bolas de neve que não causam dano, mas sim atrasam a gente, o que no fim acaba dando no mesmo. E para finalizar, vemos o furacão, que basicamente empurra a gente, se não passarmos pelo local certo. Depois que ele usa todos os golpes dele, ele começa a usar de forma aleatória. Quando derrotamos o Wiseman, temos o final do jogo da parte de Claire. Aqui podemos ver que ela superou seu medo e conseguiu passar na sua auditoria de música, com uma mensagem no final falando para fazermos o final de Elliot. Que bundão você tem, Knight. Em comparação com as fases de Claris, as fases de Elliot são bem mais divertidas e possuem cenários mais diversos, com o primeiro mundo, que começa em uma zona árida chamada Stick Canyon. Uma fase bem reconfortante por ser algo novo. Aqui temos um local mais redondinho, que é bem grandinho até, já introduz os ímãs, que vão ser recorrentes na campanha do Elliot. Aqui brincamos bastante com magnetismo, tem até uma parte onde Knight absorve essa energia, fazendo com que os coletáveis da tela fiquem presos nele. Caso Knight bata, ele vai perder todos os coletáveis que estão no seu corpo. Mas se chegarmos até o final dessa parte, a gente passa por uma máquina onde tudo que está preso com ele vai ser computado como pontos. Essa parte me lembrou bastante o jogo Katamari,
as 3 pessoas que conhecem Katamari ficaram felizes. A parte mais difícil do jogo também está localizada nesse mundo, sendo a parte onde a gente tem que subir uma torre desviando de projéteis que caem na nossa cabeça. O foda é que você não tem como prever de onde esses projéteis estão vindo, eles simplesmente vão cair. Essa parte foi uma dos que eu mais cheguei perto da Game Over por conta da dificuldade de não ter como prever direito, já que eu acho que tem algum som, mas eu tava ouvindo música no... O Nightmare daqui é o Raelo, um personagem bem parecido com o Knight, mas ele é do mal. Brincadeiras à parte, o design, mapa e música dele são impecáveis. Apesar de eu não ter entendido nada sobre essa luta, já que eu ganhei dele simplesmente do nada, acabou sendo bem legal. É um chefe legal e ele é o único chefe que não aparece na DLC de Sonic. Ele também tem mais destaque no jogo de Wii, que em breve eu quero fazer um vídeo sobre. Asgard tem o mapa de água, pra quem não percebeu, né, já que Splash, água... que começa de uma forma que eu não gosto muito, eu não sou muito fã dessas fases que são extremamente curtas, onde temos que ficar dando voltas em si. A mecânica exclusiva daqui é a bolha, a gente passa por ela dando um mini dash que é incontrolável. Ele é um pouquinho mais rápido do dash normal, mas não muda muita coisa. Essas bolhas são bem utilizadas no labirinto, que é o mais chatinho que tem no jogo, esse labirinto infernal, que eu quase sempre me perco, porque ele é muito confuso, ele é uma merda. Mas pra compensar, temos o Night Sereia aqui. E o pior boss do jogo no quesito gameplay. O Nightmare daqui se chama Puff. E essa é a bola gigante. Ela é uma bola gigante que precisamos empurrar ela de um lado pro outro. Até fazer um, entre aspas, gol. Sua luta também, né? Já que não dá pra chamar isso de luta, acaba sendo verdadeiramente a mais chata e complexa daqui. Já que, diferente do nosso queridão Gwing, que é o cara mais citado desse vídeo, impressionante, ela não tem uma hitbox onde você toma dano direito, só se você ir sem dar dash pra cima dela. Mas temos que rodar ela e ficar jogando pra quebrar umas paredes, aí você faz isso, aí essa desgraça acaba quicando, voando pra longe, aí tu se fode e volta, morra, Puff, imediatamente. O próximo chefe ainda é pior do que é. No Sonic Lost World ela recebeu um tratamento diferenciado, sendo uma luta onde ela fica indo pra cima e pros lados soltando alguns cristais e ficando parada esperando pra levar porrada. Como o Sonic Lost World não ia fazer uma gameplay totalmente diferente pra essa merda desse chefe, eu agradeço que quem jogou esse jogo não teve que passar por ficar fazendo gol com essa gorda maldita bola do inferno. Frozen Bell é o mapa mais bonito do jogo. Esse mapa me fez refletir bastante sobre o quanto de carinho os devs tiveram com esse jogo. O primeiro ato dessa fase é bastante curto. Não é chato igual o do anterior. O do anterior era realmente só uma volta em círculos. Aqui realmente teve um carinho e um apreço pela fase. Ele não é curto demais para ser chato, mas também não é longo demais para ser insanamente divertido. Ele fica bem um meio termo que agradou bastante. Temos uma seção onde ficamos agarrados, girando e coletando a ideia. Essa parte me fez lembrar que estávamos controlando um sapato? Um palhaço, já que não temos muita coisa que remetem a palhaço além dos designs dos personagens. Aqui temos o proibido, o poderoso, o maligno, o incrível, o insano Night Scarro. Tá mais pra Night Trenó, mas eu prefiro chamar de carro porque é mais engraçado. A primeira coisa que eu quero falar sobre o Nightmare daqui é que ele é um filho de uma puta. O Clowns é esse gato demoníaco que fica pulando de um canto para o outro. Para derrotar ele, precisamos acertar os gatinhos que ficam brilhando, para impedir que eles explodam na gente. Temos que fazer isso até cercar esse gato nojento do caralho. Desculpa pelos palavrões, mas eu realmente odeio esse cara, velho. Esse boss é muito chato, ele fez eu perder mais 3 vezes. Eu fiquei tão puto que eu dei um save state aqui para entender a mecânica dele e voltar e bater nele. Mas tá lá, derrotado. No Sonic Lost World, a batalha contra ele foi adaptada de uma forma bem mais simples. Temos que acertar os 3 gatinhos e acertar ele em seguida. A última fase contra o Wiseman acaba sendo literalmente a mesma coisa, com a única mudança sendo o final do jogo, onde vemos que Elliot conseguiu se superar no basquete e foi visitar Clarice, assim fazendo com que os dois tenham seu final feliz. E também podemos ver que ela passou realmente no concurso de canto dela e agora ela canta profissionalmente.
Então, esse foi Nights into the Dream, o primeiro dos 3 jogos que vamos falar nesse vídeo, sendo o maiorzinho dentre eles, já que os outros 2 são mais minigames do que jogos de verdade. O próximo que eu vou falar vai ser o de GBA, que acabou sendo bem esquecível, e eu acho que pouquíssima gente deve saber da existência dele. O último também, pouca gente deve saber da existência, mas o de GBA acaba sendo pior dentre esses 3. Vamos agora para Night Score Attack. Em 2002, Night recebeu seu terceiro título, sendo um jogo de GBA, que para os padrões do console é um jogo bem simples, já que tínhamos grandes jogos como Pokémon e até Legend of Zelda, sendo apenas um jogo de Score Attack, onde precisamos passar por anéis, pegar bolas azuis em um tempo curto. O jogo ao todo tem uma duração de incríveis 5 minutos. Se eu achava que Nights era um jogo curto por conta das suas 1 hora de gameplay, sua versão de GBA conseguiu se superar. É um jogo simples até demais que não vai agregar em nada. A não ser que você seja muito hiper focado em Nights. Não teve nenhuma batalha contra chefe nem nenhum outro personagem, só Nights e bastante pontos. Eu pesquisei no YouTube para ver quanto tempo teria a gameplay full desse jogo e se teríamos algum conteúdo, mas não, ao todo temos 5 minutos de gameplay que consiste em pegar pontos. Não sei o que eu tava esperando de um jogo chamado Score Attack, né? Para um console portátil. Esse foi Night Score Attack, a speedrun de review. Agora sim, o jogo final antes de eu dar um bônus pra vocês. Nights in Christmas Dream foi lançado no mesmo ano que o original, em 1996, para a Sega Saturn. O jogo conta com 3 fases, sendo a primeira de Natal, onde precisamos passar tanto com Elliot quanto Clarice. As fases são exatamente iguais ao jogo original, onde até no final enfrentamos o poderoso, o incrível, o grandioso Gwilling, que volta aqui pela 59ª vez. Com a fase de Natal completa, a gente consegue liberar a fase de Ano Novo, que até muda o menu do jogo, onde fica lá Happy New Year. Isso é bem legal, que esse jogo tem vários easter eggzinhos. Eu vou falar alguns deles antes de a gente finalizar o vídeo, mas fica isso aí. E no Ano Novo, além de termos que repetir o mesmo level design do Natal, enfrentamos Gwilling de novo. Esse é o maior bucha que temos. E a última fase do jogo é o que realmente me fez querer gravar esse jogo. Antes eu gostaria de falar que eu nem sabia que esse jogo existia. Eu só fui descobrir a existência desse jogo com um vídeo de Natal do site. Mano, eu parei com esse negócio de gravar vídeo pro YouTube e fazer live, e agora só tô jogando Subaya Money, galera. A última fase é Sonic Into the Dream, onde jogamos com Sonic. E agora sim temos até um chefe diferente, que é o Eggman, no lugar da Puff. Eu não consegui jogar isso no meu jogo de Play 2 100% original, porque, por algum motivo, eu liberei todas as fases, eu fiz tudo que tinha pra fazer no jogo, e mesmo assim eu não liberei o Sonic Into the Dreams. Eu até fui pesquisar e aparentemente não tem, então eu baixei essa gameplay e ela vai estar na descrição do vídeo. Até o boss final, Eggman. Com isso, falamos de todos os 3 jogos de Night, sem contar o do Wii, que o do Wii tem mais de 5 horas de gameplay. Rapaziada, o vídeo de Night foi esse. Eu passei por todos os jogos. Nos últimos 1 minutinho eu vou deixar vocês com a minha gameplay, melhores momentos com meus amigos no Sonic Crossword. Cuidado que o áudio vai estar alto e que falam palavrão. Amém. Paiaço. Parceiro Juan! Yes, velho. Moleque, é bizarro, mano. O Teus não consegue dar uns. Mano, meter um murrão na cara de ninguém, tá ligado? Mano, passou o Eggman. O Eggman largou 2 socos na minha cara, mano. O Eggman passou de mim. Teus é um merda, mano. A Hatsune Miku passou em mim e me deu uma pernada, mano. Irmão, pode fazer o Power Scale aí, mas eu acho que o Teus não perde na porrada do Hatsune Miku, não.
Egg pau. Quero todos os paus. Ah, foda-se, fazer um carro não. Vou andar nesse fusquinha rosa aqui então, foda-se. Combina com ele. Ah, meu branco do Juan destoa muito agora dos outros. Tá por causa da cor, né? Ué, ele é normal, ué. Depois que a gente já fez mais 20 corridas. Só no foda. Fogo. Mano, quanto mais anel, mais potente sexual você fica também, mano. Porque não é possível. Eu fico com zero. Tipo, zero, mas... Não é possível que meu boneco é de um jogo que ele bate nos outros e não consegue bater em ninguém nessa porra, mano. Talvez ele tá com carro de moça, aí ele... Ah, também, toda hora eu tô com zero também nessa porra. Mano, eu tô andando reto. Mano, no finalzinho ele dá um drift não sei aonde. Pra não pegar essas porra dessas moedas, mano. Ó, essa piranha aqui também. Tomar no cu, porra. Aí, ela tá quicando em mim aqui, velho. É uma criança. Você esteve morrendo desde a primeira vez que respirou.